Olá, professores e professoras das escolas em tempo integral e da jornada ampliada. É com muita alegria que estamos aqui para participar do último encontro de formação do ano letivo de 2025. Já oriento que essa formação será necessário entrar no portal Ensina-me e registrar a sua presença, bem como preencher o formulário Google, né, o formulário que será disponibilizado para poder validar a sua participação nessa formação. A nossa pauta desta formação vai ser relembrar um pouco o encontro anterior, onde a gente falou um pouco sobre o jogo de percurso como ferramenta pedagógica, assim como o uso do território, em que os estudantes estão inseridos também como ferramenta pedagógica, e vamos trazer também uma nova proposta, que é a literatura hoje como ferramenta pedagógica de trabalho para as escolas integrais e unidades que possuem jornada ampliada. Nós vamos ter também uma contação de história e toda uma apresentação de proposta da literatura dentro de uma perspectiva da educação em tempo integral. No nosso encontro anterior, a gente trouxe como proposta o jogo de percurso como uma ferramenta pedagógica e também trouxemos o uso do trabalho, do território, como também um potencial enorme como ferramenta pedagógica a ser trabalhado. Trouxe como sugestão para que vocês pesquisem o material do Estudar do terceiro ano, onde ele engloba essas duas práticas. Nele possui um jogo chamado Passeando por Araucária. Então, ele é um jogo de percurso onde traz toda essa perspectiva sobre o município, lugares turísticos, algumas informações a respeito do município. Então, um trabalho riquíssimo. Então, pesquisem aí nas unidades, né, esse material, que é o material do Estudar do terceiro ano, que possui esse jogo que dá para estar sendo trabalhado, então, com os estudantes aí dos diferentes níveis, né, porque tem uma linguagem simples, não só para o terceiro ano, mas ele dá para ser trabalhado com os demais anos, claro, sempre realizando as adaptações, e se torna uma ferramenta pedagógica poderosa, onde já se trabalha o jogo de percurso e também já se trabalha a questão do território, a nossa cidade, né? E aí dá para ser utilizado também esse jogo como um modelo para estar trabalhando, quem sabe, questões do próprio bairro. Como momento cultural, trago para vocês a história A Casa Sonolenta. Por que a escolha dessa história? Porque essa história ela tem um potencial literário muito grande, né? Além de um potencial literário, ele tem um potencial estético, pedagógico, né? Tem uma narrativa encantadora, ela é marcada por uma narração de repetição, né? E pelo ritmo. Né, traz essa questão da musicalidade no texto, as ilustrações são expressivas, o que possibilita um grande trabalho aí com os estudantes. Então, a escolha da Casa Sonolenta, ela tem uma intenção, né? Ela é um momento cultural, mas ela tem toda uma intenção, que ela não é só uma literatura, né? Ela é uma própria arte. Então, é uma ferramenta poderosa aí, pedagógica, que podemos estar utilizando junto aos nossos estudantes e desenvolver um lindo trabalho com eles. Vamos falar um pouquinho agora sobre o poder da literatura, então, para as aulas na educação em tempo integral, né, ou nas unidades de jornada ampliada. Então, a literatura é uma forma, né, uma estratégia para engajar os estudantes de forma crítica e participativa. Ela ultrapassa a questão do ler e escrever, né? Ela possibilita aos nossos estudantes, então, compreender melhor o mundo, refletir sobre suas realidades, né? Vai proporcionar aí o desenvolvimento da empatia, da sensibilidade, do pensamento crítico, né? A literatura ela vai assumir então esse papel transformador, né? Ela vai tem essa capacidade de conectar
né, o conhecimento escolar às experiências dos estudantes, né? E desperta também neles essa questão do imaginário, a reflexão, vai oportunizar aí o contato com diferentes culturas, de diferentes épocas, né? Vai trabalhar a questão de valores, perspectiva, o que estimula tudo a questão, o diálogo e o respeito à diversidade. Então, quais são os objetivos desta formação? Então, compreender então que a literatura é uma ferramenta, como eu já coloquei, né, dentro da educação integral, que vai atuar aí na formação dos estudantes críticos e participativos. A literatura também tem como objetivo explorar, então, estratégias que vão incentivar o engajamento ativo desses estudantes no seu processo de aprendizagem, promovendo um desenvolvimento integral, né, no que se refere ao cognitivo, ao social, ao emocional e ao cultural. Então, continuando, nossos objetivos, né, é que a literatura, né, é um caminho essencial nesse processo. Então, ela vai possibilitar questões de experiência de vida, diferentes perspectivas e um diálogo com o mundo, né? É através da literatura também, né, que ela é mais do que um texto, né? Ela é uma ferramenta de transformação. É por meio dela que os estudantes vão ter a oportunidade de se desenvolver, né, nas questões da empatia, como eu já coloquei. Eles vão poder se colocar no lugar dos personagens, né? Vai estimular a questão da criatividade, né? Que pode ser trabalhada através aí do teatro, né? Vão aprimorar o pensamento, vão ajudar na questão das interpretações, nos questionamentos de narrativas, né? Então a literatura ela tem esse poder, né? Na construção de uma identidade pessoal da criança e também coletiva e vai promover, né? A questão da cidadania. Uma forma de engajar é através aí do uso do teatro, né? Onde a criança pode estar fazendo a dramatização, se colocando no lugar dos personagens, né? Então, a literatura é uma ferramenta poderosíssima que a gente pode estar utilizando aí nas escolas de tempo integral e também na jornada ampliada. Sabemos também que a literatura, né, como ferramenta pedagógica, a gente enfrenta alguns desafios. Esses desafios provavelmente são porque esses estudantes, né, esse desinteresse que talvez eles tenham por questões da literatura, sejam pela forma como esses estudantes foi apresentado a literatura para esses estudantes, né? Talvez de uma forma mecânica que não estimulou, né, a questão crítica e nem participativa desses estudantes. Então, o nosso desafio é despertar nos nossos estudantes esse gosto pela literatura, visto que alguns, né, eles não têm o gosto pela leitura, mas através do nosso trabalho nós vamos estar estimulando esses estudantes e mostrando para eles que sim, que ler é mágico, né? A gente entra num mundo mágico através dessa leitura. Então, sabemos que nós temos esse desafio aí de quebrar esse paradigma, de quebrar essa ilusão que os estudantes têm que ler é ruim, né? Que tanto ler quanto escrever é ruim. E principalmente encantar, porque a literatura vem com esse objetivo. Ela tem que encantar os nossos estudantes, porque a partir do momento que a gente encanta, eles vão querer sempre que o professor traga literaturas, histórias diferentes para que seja trabalhado em sala. E quais são as estratégias para esse engajamento crítico e participativo, então? Como podemos realizar esse engajamento com os estudantes, né? A gente vai estar realizando, então, leituras compartilhadas, rodas de conversa, onde todos possam expressar suas interpretações, suas dúvidas. Nós vamos utilizar aí uma diversidade de texto, desde clássico aos contemporâneos, regional, e vamos aproximar esse conteúdo do cotidiano dos estudantes. Quando a gente traz literaturas onde a gente tem nessa perspectiva de aproximar o estudante de realidades do cotidiano, isso se torna muito mais significativo para eles, o que torna a literatura muito mais atraente. Então, assim, toda vez trazendo essas leituras
para eles, né, leituras, rodas de conversa aí com textos que aproximem muito da realidade onde eles estão inseridos. E que outras formas, né, podemos estar trabalhando então a literatura? Então nós podemos estar aí incorporando atividades lúdicas, né, como o teatro, a dramatização, produção de textos criativos, né, que vão tornar o aprendizado da criança muito mais dinâmico e significativo. A gente pode estar desenvolvendo projetos, né, através de uma literatura, a gente pode estar fazendo um projeto onde a gente vai estar engajando aí vários outros conteúdos, realizando então uma interdisciplinariedade, onde vai estar ampliando muito mais o conhecimento desses estudantes. Nossa proposta então de trabalho hoje relacionada à literatura é com a história Árvore Generosa. Ela foi escrita então e ilustrada por Shel Silverstein, tá? Ela mostra que então tem uma capa verde, né, de fundo de capa verde claro, onde a gente consegue ver uma árvore, né, alta que sai do chão até o alto. Nela tem caindo, né, uma maçã e tem um menino com os braços estendidos, né, como se fosse num gesto para pegar essa maçã que está caindo. Essa imagem, então, ela é a essência dessa história, né? É a relação entre a árvore e o menino, né? Que vai ser marcada, então, pela questão da generosidade e do amor incondicional um pelo outro, né? A árvore, ela vai oferecer, né, os seus frutos, os seus galhos, o tronco, representando a questão da doação, do cuidado e do desapego. Já o menino, ele vai crescendo, né? E ao longo dessa narrativa simboliza o ser humano, né? Nesse processo de amadurecimento que muitas vezes afasta a natureza e as relações genuínas em busca dos seus interesses próprios. Então, espero que vocês gostem da proposta que nós vamos estar desenvolvendo com vocês relacionados a essa história. Por que então a escolha desta obra? Esta obra ela traz uma linguagem simples e acessível a todos os primeiros anos, do primeiro ao quinto ano. Essa obra ela traz temas profundos e universais, como a questão da generosidade, da amizade, do respeito à natureza, os ciclos de vida e empatia. Esta obra, então, ela pode ser trabalhada em diferentes níveis de compreensão, desde o reconhecimento da narrativa até reflexões mais complexas sobre as relações humanas e a questão da sustentabilidade, que hoje está muito em foco, né? Ela permite também o desenvolvimento de várias atividades lúdicas, artísticas, socioemocionais, que fazem com que as crianças interajam e com diversas áreas do conhecimento, possibilitando diferentes estratégias, métodos e atividades a serem desenvolvidas com os estudantes. Nesse slide, então, eu trago uma proposta de como trabalhar, então, com as turmas conforme a escolaridade desses estudantes. Então, no primeiro e segundo ano, né, podemos estar trabalhando a contação de história, a interpretação oral, o desenho da árvore, dos personagens, realizar rodas de conversa simples, já focando na questão da amizade e do cuidado. Já com as turmas de terceiro e quarto ano, nós podemos ir ampliando essas atividades, né? Podemos realizar aí atividade de leitura compartilhada, escrita de pequenas frases, relatos sobre o que significa ser generoso, né? Trabalhos manuais que podem ser realizados com colagem, pintura, realizar debates sobre o cuidado com a natureza. Então, com o terceiro e quarto ano, a gente já vai ampliando um pouco mais as atividades da questão da leitura, né? Envolvendo esses estudantes com outros conceitos que esse livro vai trazendo. Já com os estudantes do quinto ano, a gente pode ampliar aí
o nosso trabalho em cima dessa literatura, né? Fazer uma análise crítica da mensagem, né? Produzir textos, né? Discussões sobre questões de sustentabilidade, de consumo consciente, né? Das relações humanas, realizar projetos práticos na escola, como plantio, cuidado com o meio ambiente. Então, com o quinto ano, a gente vai mais para o mão na massa, como a gente fala, tá trabalhando questões aí de plantio, desse cuidado, a questão de sustentabilidade, né? Porque o menino ele só na história só vai pedindo, 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 pedindo. A questão desse consumo que hoje excessivo que as pessoas têm. Então a gente consegue realizar essas reflexões com esses estudantes, né, do quinto ano aí, visto que eles estão aí com a gente um ano, daqui a pouco eles já estão indo para o sexto ano, então é importante que seja trabalhado essas reflexões aí com eles em relação à sustentabilidade. A gente está aí no momento em que está a COP30 acontecendo e as relações ambientais estão muito expostas na mídia, então precisamos, enquanto escola, né, e enquanto ferramenta pedagógica, trabalhar também essas questões que hoje os estudantes estão vivenciando no momento. E a literatura, ela traz esse momento, esse engajamento, né, através dessa história, onde vai estar trabalhando a questão de amizade, generosidade, esse consumo, como foi falado, a questão da sustentabilidade também. Então, é bem importante esse trabalho ser realizado com os estudantes do quinto ano. Para além das atividades já apresentadas, trago também a última proposta de trabalho, que são as estações de aprendizagem já apresentadas na formação das escolas integrais no ano de 2025. O que seriam essas estações de aprendizagem? Então, são espaços, né, que são pensados e organizados para promover diferentes formas de aprendizagem, né? Trabalhando muitas vezes o mesmo conteúdo. Trago aqui como proposta, então, as estações de aprendizagem com diferentes oportunidades, né, de aprendizagem dos estudantes em cima da árvore generosa, né? Eles vão vivenciar, o conteúdo é o mesmo, porém eles vão vivenciar atividades variadas que vão estimular diferentes habilidades sobre esse conteúdo. Como proposta para a primeira estação de aprendizagem, trago a arte com sacolas, sobre a árvore generosa em movimento. É onde os estudantes vão poder confeccionar, né, os personagens em palitoches ou até mesmo teatro de sombras e depois estarem desenvolvendo através desses personagens a dramatização, uma forma de teatro que eles podem estar ali fazendo a brincadeira e representando essa história, né? Então eles próprios vão estar construindo essa sacola, esses personagens. Então como eu já falei, é uma na massa, as crianças vão estar confeccionando e depois elas mesmas vão poder estar utilizando na dramatização ali da história, nas partes principais da história. A outra proposta para a nossa estação de aprendizagem seria o cenário 3D, onde os estudantes estariam construindo um cenário tridimensional, representando, então, os momentos chaves da história Árvore Generosa. Então, é um momento onde o estudante também vai estar colocando a mão na massa, ele vai estar construindo esse cenário, né? E ele pode estar desenvolvendo, e a gente vai estar colocando o que é esses momentos chaves ali, né? Que seria, que é a interligação ali do personagem, né, menino, e a personagem árvore. Então, eles vão estar representando esse momento na construção de um cenário tridimensional. Então, através dessa imagem, a gente consegue ter uma ideia do que seria esse cenário tridimensional mencionado anteriormente, né? Onde o estudante vai poder estar confeccionando, né? Desenvolvendo ali, ele vai estar desenvolvendo as habilidades artísticas de colagem, recorte, né? De desenho, né? Porque ele vai representar a árvore não ensinada pelo professor, mas a forma como ele viu essa árvore durante a história. Então, ele vai estar fazendo essa representação através do seu cenário 3D. Na próxima estação de aprendizagem, trago como proposta
o momento da arte, onde os estudantes vão poder estar desenvolvendo, né, as suas habilidades artísticas, né? E a gente vai estar falando, né, para os estudantes que vamos estar usando o molde, o próprio braço e a própria mão. E aí a gente vai estar disponibilizando aí diversos tipos de materiais para esse estudante, então, utilizar nesse momento da arte, né? Seja tintas, giz de cera, lápis de cor. Então, cada criança vai ficar à vontade e representar, né, a sua árvore, a árvore da história, a árvore generosa. Então, assim, é uma proposta, né, em uma das estações de aprendizagem, esse momento realmente artístico para o desenvolvimento, então, socioemocional dos estudantes. E, para encerrar, né, a próxima estação de aprendizagem seria relacionado a jogos. Então, trago aqui a questão do jogo da memória e também o quebra-cabeça, onde esses jogos já vão estar, né, prontos e os estudantes vão ter a oportunidade de estar realizando, né, jogando, né, a equipe, né, ou a dupla que se sentir à vontade em fazer primeiramente vai fazer o jogo da memória e depois vão fazer o quebra-cabeça juntos. E todos os jogos vão estar relacionados à história, então, a árvore generosa que foi desenvolvida durante esse percurso da aprendizagem. E eu encerro a nossa formação com uma frase de Rubens Alves, que diz o seguinte: todo jardim começa com um sonho de amor. Antes que cada árvore seja plantada, antes que cada lago seja construído, eles têm que existir dentro da alma. Quem não tem jardim por dentro, não cria jardim por fora e nem passeia por ele. O que então Rubens Alves traz para a gente, né? Que toda transformação começa por dentro, né? E que para construir, né, um mundo mais bonito, mais justo e humano, a gente precisa sonhar e acreditar no nosso trabalho. Assim é lá na escola, em tempo integral, assim é na jornada. A gente tem que acreditar, sonhar que é possível fazer, sim, da vida do estudante um, um bem maior e para nós também tem que ser prazeroso. Dentro de nós, da nossa alma, tem que ter esse jardim florido, né? Porque senão, se a gente não criar esse jardim de sonho, de amor, nós não vamos realizar um trabalho prazeroso. E a nossa proposta dentro da educação integral é ter esses momentos, né, onde seja um momento leves, tanto para a criança quanto para o professor, porque mais tempo nas escolas não é mais do mesmo, e sim mais de coisas diferentes. É a oportunidade de realizar trabalhos diferenciados com os nossos estudantes. Espero ter contribuído com vocês nessa formação do ano de 2025 e já me coloco à disposição aí para estar atendendo vocês quando necessário. Então, novamente, muito obrigado pela participação nas formações no ano de 2025, né? Por toda a dedicação, empenho que cada um, né? Pela presença também que cada um tirou aí da sua hora de atividade para estar aí prestigiando a nossa formação, que é necessário realizarmos formações, estarmos sempre nos atualizando, né? E reafirmar que o nosso papel, né, de educador aí de saberes, emoções e valores é muito importante nas unidades de educação integral. E assim, nos encontraremos novamente em 2026 com novas propostas e novas práticas pedagógicas. Então, já me despedindo de vocês, desejo um Feliz Natal, Feliz Ano Novo e que sonhos se realizem para 2026 e que vocês continuem nas unidades integrais, na jornada ampliada, realizando esse trabalho maravilhoso que vocês realizam. E já provoco novamente para o próximo ano, espera aí que a gente esteja juntas, né? E vamos mostrar o trabalho que as escolas integrais e que as unidades que têm jornada ampliada realizam, porque vocês realizam trabalhos maravilhosos esse ano
nas práticas exitosas, houve somente um trabalho, mas eu acredito que para 2026 vai dar só escolas integrais e jornada ampliada, porque vocês realizam trabalhos maravilhosos. Então, vamos mostrar para o ano de 2026 o que é realizado nas nossas unidades. Então, conto com vocês e, novamente, gratidão.